O Vale do Jequitinhonha é uma região dos estados de Minas Gerais, conhecido pela sua beleza exuberante natural e riqueza cultural, com traços provenientes das culturas portuguesa, negra e também indígena. E é inspirada na região mineira, a especialista em pintura decorativa Cristina Botalo ensina agora no passo a passo pra gente como fazer uma linda pintura em estilo Bauer no vaso de cerâmica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Muito Que alegria, Lilian. prazer. Igualmente também, muito prazer. Te E muito receber. obrigada. Imagina, é sempre uma alegria e assim, que trabalho lindo, maravilhoso, impecável. Tenho certeza que tá todo mundo em casa falando, Cristina, ensina a gente, Pois porque é. é lindo demais. É lindo, é fácil de fazer e assim, o Vale do Jequitinhonha também tem essa tradição das cerâmicas coloridas, porque lá, naquela região, a terra tem cores diferentes. Olha só. Sim, originalmente, né, essa pintura é feita não com tinta, com a própria terra, com o barro colorido. É incrível. Nossa. O artesanato brasileiro é maravilhoso, né? A nossa cultura é muito rica, Maravilhosa. né? E o Bauer não é uma pintura brasileira, é uma pintura tradicional alemã. Porém, ele se espalhou pelo mundo e acabou criando braço em tudo quanto é lugar, né? Eu, inclusive, pesquisei muito, tem um livro da pintura Bauer em que eu falo disso. E o Bauer, inspirado no Brasil, uma das inspirações mais bonitas é o Jequitinhonha, porque a característica do Bauer é a pintura floral. A gente usa como inspiração, né, os temas florais e as pinceladas com vírgulas, que são tão típicas, né? E essa inspiração Jequitinhonha é perfeita para quem está querendo começar a pintar, que não tem ainda muita prática nessa pintura, mas que pode já fazer as suas primeiras peças com um resultado muito legal. Você viu, né, os trabalhos que eu trouxe? Tudo lindo, gente. Olha só, o Saulo vai mostrar aí para vocês de pertinho. E não é só em cerâmica, né? A gente pode fazer essa pintura também, Lelê, em madeira, em metal, dá para fazer em tecido. Eu tenho um vestido pintado, é que hoje é como a gente estava conversando do tempo, né? Eu também não gosto muito de frio, aí não deu para usar. Minha amiga. Pois é, não dava para usar, mas até em tecido, sabe? É uma pintura muito legal. Então, assim, aprendendo a técnica, consegue fazer em diferentes materiais, Exato, é isso? isso mesmo. Amei. E claro, dependendo do material, você tem que adaptar até o tipo de tinta e tudo. Perfeito. Mas uma característica dessa pintura em especial, né, a inspiração Jequitinhonha, é usar esses tons terrosos. Que são lindos. É maravilhoso, né? Na minha casa, a gente pintou uma parede com esse tom. É maravilhoso, Eu e tá falo super que dá na um moda. aconchego. Aconchego. Não é? Os tons de terra. Eu estudo um pouco cores, né? Inclusive porque faz parte do meu trabalho. E os tons terrosos, eles dão isso que você falou, aconchego, é o conforto. Sabe essa sensação de pertencer, você tá pisando na terra, você tá bem, né? Então é muito legal para decoração, realmente. São cores. Maravilhoso. Né? E a gente vai começar essa pintura. Uma coisa que eu acho muito legal de pintar em cerâmica, e é sempre uma dúvida que todo mundo tem, o que precisa fazer, como precisa preparar, né? O que faz antes de pintar? E não precisa fazer nada. Que coisa melhor do que isso? Tá pronto, então é só você começar. Pegar e começar a pintar. Então não tem nem desculpa. Não, exato. Né? Por isso que é legal para começar, né? E eu vou usar tintas acrílicas decorativas, tá? De acabamento fosco, que é um tipo de tinta que a gente usa em artesanato, em madeira, MDF, em cerâmica também. Perfeito. Elas são tintas solúveis em água. E a cerâmica recebe muito bem essa tinta, tá? O que pode acontecer é dela absorver demais e você precisar aplicar 2 ou 3 camadas, mas não é um problema porque seca rápido. É isso que eu ia falar, a cerâmica eu acho que deve acabar absorvendo um pouquinho, Absorve, porque ela tá... Esse é o barro natural, né? Deixa eu colocar o óculos. A última vez que eu vim aqui, eu fiquei trabalhando sem óculos. Não enxergava nada. Não enxergava nada. Então já vou me preparar. Isso. E a outra característica do Bauer é usar o pincel redondo, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei na tinta uma gotinha de água. Eu trouxe aqui minha bisnaguinha de água para deixar ela no ponto certo, que é esse ponto aqui que não chega a pingar, mas ele forma um fio, tá? Fica um pouquinho mais cremosinha. Isso. E aí o desenho da flor você já fez com o quê? É bem lembrado, né? Que eu tô tão empolgada que eu já ia começar a pintar. Tudo certo.
Eu trouxe o risco, né, que eu até compartilhei aqui com a emissora, Aham. e eu risquei aqui, ó, eu passei giz de lousa, sabe, giz olha, branco? super simples. Super simples, no verso do papel vegetal. Aham. E aí, com um boleador, né, uma ponteirinha de metal, eu transferi o risco. Simples. Simples, Tá. mas os desenhos dessa técnica são bem básicos, círculos, né, folhinhas, dá até para fazer a mão livre. Delicadeza, Tá? né? Exato. O risco ajuda, né, porque aí a gente Mais fácil. já vai partindo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a pintar, a primeira parte que eu vou pintar dessa florzinha são as pétalas externas nessa cor amarelo ocre. Tá. Então, ó, com o pincel redondo, eu vou preenchendo, ó. Eu faço já um movimento circular e você vai notar que já a cerâmica vai absorver essa primeira camada de tinta e a gente... Isso, já vai ficar uma camada boa. Se preciso, a gente já vem com uma segunda demão, tá? A tinta acrílica, ela é uma tinta de alta resistência. Muitas pessoas também perguntam, vai sair da cerâmica? Gente, a tinta não sai. Obviamente, o vaso, se você usar e deixar ele exposto ao tempo, Daí vai acabar. vai sofrer a ação do tempo. Com certeza. Então, o que eu recomendo? Você pode passar um verniz acrílico internamente para proteger, mas não precisa passar nada por fora. E no final a gente faz o acabamento com cera para proteger a pintura por fora. Perfeito. Mas além de usar o vaso, ao invés de colocar a terra diretamente nele, você pode usar como cachepô. Como eu trouxe um modelo que está ali. Você põe um outro vasinho de plástico dentro dele. E pronto, não ele vai estragar. e não vai estragar. Exatamente. Você consegue manter sua peça por mais tempo. Exatamente. Né? Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu já trouxe uma outra etapa aqui. Acho que dá pra gente continuar aqui mais um pouquinho. A primeira demão, então, ó, o ocre vai começar a absorver. Agora eu vou pegar um outro pincel um pouco maior, que eu tava com o número 2, eu vou agora com o número 4. E vou fazer essa outra cor aqui, que no caso seria a cor pérola. Tá. Os movimentos, ó, é legal para você ir treinando a pincelada. Ó, você vai acompanhando o formato do motivo. E a quantidade de tinta, ó, você tá vendo que eu coloco no pincel sem excesso, mas tem que ser o suficiente para ele deslizar. Porque às vezes a gente erra na pintura, ou põe pouca tinta ou põe tinta demais, tá? Claro que isso é uma coisa que as pessoas vão entender, vão pegar com a prática. Praticando. Né? Nada nesse mundo a gente nasce sabendo. Nasce sabendo, né? mas tudo pode ser aprendido. Com certeza. E aí eu vou trabalhar cada parte do motivo com a sua cor correspondente. Por exemplo, agora, ó, para fazer as folhinhas, eu vou usar 2 tons. Eu vou usar o cerâmica, que é esse que eu coloquei aqui, levemente clareado, tá? Então eu pego a própria tinta pérola e aí fica uma dica aqui para quem está nos assistindo. Quando eu pinto, gente, como a gente usa, a quantidade de tinta é pequena, eu faço mais de uma peça de cada vez, porque aí eu aproveito a bandejinha com a tinta, aquelas misturas que eu já fiz. Ótimo, super dica, porque daí você não vai perder material. Exato, você não vai perder material e também tem a questão do tempo, porque, por exemplo, ó, eu tenho que aplicar e aguardar a secagem. Enquanto uma camada aqui está secando, você já vai pra outra. eu vou partir para outra. Arrasou. E outra coisa que é muito característica dessa inspiração jequitinhonha é, como eu já falei logo no início, essa questão dos tons, né? Tons terrosos, tons em tons de cerâmica mesmo. Também, né? E tons pastéis. Você deve observar, por exemplo, se o vaso é de barro, a cor que eu vou colocar aqui, ela tem que ter algum contraste. Perfeito. Então, se tá um pouco mais, se tá muito próxima, ou você clareia ela ou você escurece. Para poder aparecer aquele detalhe exatamente, que você tá fazendo, né? Exatamente. Aqui, ó, vocês viram que essa é a primeira camada, ó, como ela ainda não cobriu completamente. Aqui eu já tinha aplicado 2 camadas da tinta. Olha como cobre. Cobriu super. Totalmente. E agora, ó, vamos voltar aqui para o risco. Ele tem a parte central, que você pode tanto fazer com um lápis, ó, à mão mesmo, porque é uma coisa simples. Tá. E para quem não tem tanta segurança, pega o risco, vem aqui e passa com um carboninho. Do mesmo jeito que fez a primeira vez. Isso, exatamente. Tá. Aí agora, por exemplo, ó, eu já vou começar os detalhes. Então eu vou usar a cor cerâmica para pintar
aqui o miolinho. Nossa, e você estava falando do aconchego, essas cores trazem Trazem. mesmo esse aconchego, mesmo você fazendo assim já fica... Já fica, não é lindo, gostoso, é o gente? conforto, né? Remete, É, acho que a conforto. casa, né? A coisa da nossa, sei lá, da natureza. Sim, é isso mesmo que você disse. Olha que lindo que já Que já tá ficando. E aí, Lelê, uma coisa muito característica desse, tanto do Bauer, da pintura Bauer alemã mesmo, como das pinturas do Jequitinhonha, né, os artesanatos do Vale do Jequitinhonha, é a decoração com bolinhas. Eu adoro fazer. Além de ser gostoso, é o tipo da coisa que eu falo, gente, se não ficou tão legal, bota umas bolinhas. Dá um charminho e total. pronto. Então, essa flor aqui, enquanto o miolo tá secando, ó, eu pego um instrumento de fazer bolinhas, que tem várias marcas no mercado. Ou, se você não tiver, você pode usar, por exemplo, ó, a pontinha. É que esses são um pouco grossos, né? Mas se for um palito de dente, até cabeça de prego, sabe? Tem vários instrumentos. O próprio boleador, ó, já dá, também dá. Mas aí, com esse instrumento, tem várias bolinhas de tamanhos diferentes, ó, você já começa a decorar. Então, aqui eu entrei com uma outra cor, tá? Aqui eu já tô entrando com, eu acho que essa é, eu já até esqueci qual é. Deixa eu ver aqui pra você. Por favor. Avelã. Avelã, isso mesmo. E é legal que todas elas também se combinam, né? Elas se conversam. Inclusive essa é uma paleta que eu separei, né? Que eu nomeei de paleta do Jequitinhonha no meu ateliê. Porque dá pra gente fazer tudo. Dá pra decorar móveis, dá pra decorar a própria casa, né? Pintar a parede, pintar essa pintura numa parede fica lindíssima. Lindíssima. Em grande escala. Fica maravilhoso. E assim, eu falo pra você, é gostoso de fazer. É uma terapia mesmo, né? É uma terapia, não é uma técnica difícil. Inclusive, eu tenho um curso que eu ensino a pintura Bauer, né? Legal. E eu falo assim, tem algumas inspirações, né? Alguns exercícios, por exemplo, esse, que você pode fazer no início, porque assim que você termina a sua primeira peça, ela já vai ficar bonita e você vai se sentir motivada a continuar. Com certeza. E avançar e fazer cada vez mais projetos. E usar fazer criatividade, exato, né? E ir além, né? Que é isso que a gente... E assim, eu acredito muito que a arte, né? Todos os... desculpa que a gente está conversando e eu esqueci. Vamos lá, e daí ela usou agora a cortelha. A cortelha, e eu mudei de pincel, tá? Esse aqui é um pincel liner, ele é bem fininho, tá vendo? Esse pincel é o que eu vou usar, deixa eu ver se eu... não é essa cor, não, eu vou usar ele aqui, ó. Eu vou usar para fazer esses detalhes do miolinho central aqui, ó. Tá. E aí são 8 tracinhos que eu faço com esse pincel, ó. Eu começo marcando 4, como se fossem aqueles 4 da roda dos ventos, né, do tempo. E depois você faz um no meio de cada um. E vai completando. Vai completando. O que é legal nessa técnica é essa possibilidade de você trabalhar livremente, sem ficar muito presa a risco, sabe? Porque às vezes as pessoas cansam um pouco da ideia da pintura, porque acha que vai dar muito trabalho, que você tem que preparar muita coisa. E aí, quando você pega um trabalho como esse, você vê que não é exatamente assim, não necessariamente. E aí você se apaixona e você quer fazer. Não é? E vou dar mais uma dica, viu, gente? Esses vasinhos, eles não custam caro, tá? Eles custam em média, sei lá, uns R$8, assim, a gente consegue, nesse tamanho, né, que é o menor. Ó, vou continuar aqui nos filetes, só que agora eu tô usando a cor Dark Chocolate, que é um marrom escuro, tá? Tá. E vou fazer os filetes das folhinhas. E ele já está super tomando forma. Já, né? É rapidinho. Que lindo. E uma plantinha, assim, uma suculenta, um pequeno cactus que você coloque nele. Hoje eu comprei para trazer o vasinho, eu paguei R$2. Eu vou mostrar ali, enquanto você vai terminando aí. Certo. Para as pessoas verem como fica o vasinho. O vasinho. Com a suculenta. Já pensou? Você pode fazer isso para vender, para dar de presente. Não, e essas moringas... A moringa, e pode usar. Impecáveis. Olha só, gente. Esse aqui é o vasinho que ela falou. Olha que graça. Colocou uma suculenta bem pequenininha aqui, ó. Exato. Completou com as pedrinhas e o vasinho fica perfeito. E aí dá pra você brincar com a criatividade. Olha a moringa. Eu vou até pegar bem devagarzinho. Porque, né, gente...
que delicadeza, isso que ela falou, de poder usar em vários tipos de materiais. Esse aqui também é a moringa. o barro, né? Uma Isso, cerâmica. e dá para usar com água, porque por dentro ela já tem um tratamento especial, né? Olha só. E você pode usar para tomar água, né? E a gente adora a água da moringa, que fica fresquinha, né? É maravilhoso, fora que tá super para usar de decoração. E aqui, olha, é o metal, o alumínio que você falou. É uma leiteirinha. Ai, gente, que graça! E nesse caso, a única coisa que a gente tem que fazer, né, no caso do metal antes, é passar um primer para metais. É a mesma tinta, só que tem que passar o primer para fixar a tinta no metal. Tá. E se for na madeira, por exemplo, aquela peça, as duas peças de madeira que eu trouxe, a casinha de passarinho e o painel, é de pinus natural. A madeira também, eu não fiz nada. Sabe, Gente, porque às vezes, é o que eu falei, né, Lelê? Tem gente que, eu mesma, confesso, Por que você tem que fazer aquele tratamento dá muito trabalho, né? E às vezes o tempo que a gente tem é limitado. Então essa técnica é perfeita, porque olha só, foi o que eu fiz aqui, né? Olha eu já só, gente. avancei um pouco mais nas decorações e, óbvio, quanto mais detalhe você quiser colocar, mais bonito ele vai ficar. Aqui, por exemplo, ó, eu já trouxe um vasinho mais adiantado. O que eu fiz? Eu fiz um barrado. Olha isso, que charme. E você tá vendo que não tem... Aqui eu nem sigo um padrão, vou fazendo a mão livre. Que Decora graça. com bolinhas, ou se você quiser, você faz a decoração só com as bolinhas. Que graça, Fica muito legal, né? Transforma o seu vasinho, a decoração da sua casa. E óbvio que é muito legal também que muita gente aprende aqui para poder vender. Pra vender. Então, se você tem vontade de aprender essa técnica, comece com materiais assim, Exato, né, mais práticos para você ir aprendendo. E olha que coisa E mais multiplicando, né? É isso que eu falo. Inclusive, como eu comentei, eu tenho o meu livro da pintura Bauer, tem inspirações por vários estilos, né? E as do Brasil, modéstia à parte, são as que eu mais gosto. Porque tem a nossa cara, que tem a nossa marca. Mas não deixa de ter a tradição da pintura, Com que é uma certeza. coisa que as pessoas valorizam, né? E essa técnica em particular também, em outras aplicações, também está no meu curso, que é uma das aulas extras, assim, que complementam todo o conhecimento. Adorei. E me conta uma coisa pra gente, antes da gente finalizar. Qual a cera que passa para Isso. poder finalizar? Então, a cera que a gente usa é uma cera em pasta incolor, tem várias opções no mercado. Não é a cera de assoalho, tá? Eu falo isso porque muita gente pergunta, o problema da cera do assoalho é que ela costuma ter um diluente, que é um tipo de solvente, que não é legal para nossa tinta, pode manchar. Tá. É cera, essa que é própria para artesanato, cera em pasta incolor, ou cera de móveis de madeira. Ah, legal. Tá? Em loja de produtos de limpeza, você compra até na lata, mas não é a de assoalho, tá? Isso é importante. Às vezes você vai fazer uma peça maior, precisa de uma quantidade maior. E daí tem essa opção. Exato. Perfeito. Eu prefiro o acabamento em cera, minhas peças todas estão com cera, mas se a pessoa quiser também usar um verniz, aí tem a opção de verniz acrílico, que é a base de água, que funciona super bem. Cris, eu amei aprender que essa bom. técnica. Eu tenho certeza que todo mundo de casa também. Muito bom. obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Viu? Olha só, os contatos da Cris estão aparecendo na tela. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer ver saber mais mais, ainda sobre os trabalhos, Isso. entra no Instagram da Cris, tá aparecendo aí, ó, é Bauer_da_Cris. O contato dela também tá aparecendo. Cris, parabéns pelo seu trabalho impecável, mesmo. de uma delicadeza. E você transparece isso pro seu trabalho, porque você é leve, você é plena, gente. Plenitude aqui com Cris. É a pintura que faz bem pra gente. Maravilhosa. Obrigada, Super prazer, viu? Muito obrigada. Muito obrigada.